Olá para quem está chegando, seja bem-vindo. Hoje live de prática civil aqui do curso Prova da Ordem. Vamos falar sobre marcação de código. Você que está entrando aí, vai deixando seu olá. Seja bem-vindo aí, Rayana, Wanderson, Caio, sejam bem-vindos. Na live de hoje vamos falar sobre marcação do código, quais artigos marcar no código aí para a prova de domingo, quais artigos que não podem faltar o destaque no seu Vademécum e também algumas informações sobre como fazer a redação da peça de forma que fique bonito, legal, para o examinador conseguir fazer a melhor correção possível. Seja bem-vindo aí quem está chegando na nossa live. Quem não está com o Vademécum na mão, já pega aí o seu Vademécum, porque eu vou dar dicas aqui de artigos que não podem faltar. Vou passar pelos temas mais cobrados, as teses mais importantes para a segunda fase de Direito Civil. Vou indicar os artigos que vocês devem fazer o destaque aí no seu código. Então separa uma caneta para anotar os artigos ou a canetinha colorida para já ir marcando. O tempo vai ser curto aqui na nossa live, mas vai dar tempo aí de passar pelo menos pelos mais importantes. Seja bem-vindo quem está chegando. Vai mandando aí de que cidade que está falando. Sejam bem-vindos. Vamos acenar para esse pessoal aqui. Vamos acenar para Gabi, para Simone, para Késia. Sejam bem-vindos à live aqui do curso Prova da Ordem. Hoje vamos falar sobre quais artigos não podem faltar na marcação do código de vocês. Quem é meu aluno aí já conhece, mas na aula de hoje vai ter oportunidade, na live de hoje vai ter oportunidade de passar por eles de novo e ver se não deixou nenhum passar. Pessoal de Jundiaí, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sejam bem-vindos, pessoal. Quem tem amigo que está fazendo, vai falar sobre penal? Daniela está perguntando. Não, quem vai falar, eu sou professor de Direito Civil, Processo Civil. Eu vou falar, o professor Leonardo vai fazer a live de Direito Penal, mas para você que é do Direito Penal, fique aqui com a gente, que eu vou falar sobre a redação da peça. Como você deve fazer, se faz margem, se não faz, se deixa linha, se não deixa linha. Tudo isso eu vou tratar nessa live aqui, então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você não vai perder nada ficando aqui comigo. Sejam bem-vindos. Vou esperar mais um minutinho aí para começar os nossos assuntos. Vou passar por todos os artigos que merecem ser destacados para a prova de segunda fase, que não podem ficar sem ser destacados. Vou falar quais são as teses mais cobradas e depois vou abordar aqui a redação da peça. Isso aí, que bom que tu vai ficar, Daniele. Toda dica é bem-vinda, né? E se não servir para você, quem sabe você tem um amigo aí que está fazendo Direito Civil, tu dá aquela dica que pode salvar ele na hora da prova lá, que você assistiu aqui na nossa live. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Eu vou começar a partir de agora, então. Quem não está com o Vademécum, eu vou dar mais 30 segundos aí para pegar o Vademécum, uma canetinha, para anotar os artigos. Quem faz anotação e grifa bonitinho com canetinha colorida, pode anotar os artigos que eu vou mencionar aqui na aula de hoje, nessa live, e depois fazer a marcação bonitinha no seu Vademécum. Mas aqui eu vou passar sobre todas as teses mais cobradas na segunda fase de Direito Civil. E também vou falar sobre como redigir a sua peça de forma que facilite a vida do examinador, o que pode, o que é desnecessário fazer, o que o pessoal faz que não precisa, o que é legal de fazer para facilitar e tu ter fazer com que tu tenha uma correção mais fidedigna à nota que você merece. Tá bom? Boa noite para quem mandou boa noite para quem está chegando. Então, pessoal, não tem como a gente falar de direito civil para a segunda fase da OAB sem falar de responsabilidade civil.
Responsabilidade civil disparado é o assunto mais recorrente, tanto nas questões quanto na peça. São prova sim, prova não. Esse tema está lá e muitas vezes na sequência esse tema é abordado. E 2 artigos que não podem faltar destaque no seu vade-mecum é o artigo 186 do Código Civil e o artigo 927 do Código Civil. É importante que você faça a remissão de um no outro, então tu vai lá no 927, escreve 186 embaixo, vai no 186, escreve 927 embaixo, para deixar devidamente marcado, tá bom? Boa noite para quem está chegando. Então, primeiros artigos que você deve marcar: responsabilidade civil, artigo 186, artigo 927. E tem vários tipos de responsabilidades, né, pessoal? Tem responsabilidade contratual, responsabilidade por fato de animal, responsabilidade extracontratual. E esses são os artigos que eu vou passar para você agora. Então, prepara a canetinha aí. Responsabilidade contratual. Quais artigos você deve destacar aí? Você deve saber que do 389 em diante e do 395 e seguintes é referente à responsabilidade contratual. Falou de contrato, sobre responsabilidade do contrato. Provavelmente a resposta, o embasamento da tua tese ou da resposta da sua questão vai estar aí no universo que permeia do artigo 389 e seguintes e depois do 395 em diante também, até encerrar o capítulo ali do Código. Responsabilidade extracontratual, pessoal. A extracontratual é a do artigo 186, tá? Então, você já destacou 186. Outro artigo importante de marcar: responsabilidade por atos de terceiros. Artigo 932 e 933 do Código Civil. Artigo 932, artigo 933 do Código Civil. Faz destaque aí no seu código. Responsabilidade por fato de animal, uma grande aposta aí que eu faço, né? Cada vez mais comum aí o animal da pessoa vai lá e gera um dano. E como é que funciona a responsabilidade civil disso, né? Você vai encontrar previsão sobre responsabilidade por fato do animal no artigo 936 do Código Civil. Pode fazer o destaque aí no seu vade-mecum do artigo 936 do Código Civil. Responsabilidade por ruína de prédio. Artigo 937 do seu Código Civil. 937, responsabilidade pela ruína de prédio. Agora, responsabilidade por queda de objetos de condomínios, né, de prédios e tal. Já caiu em prova. E é o artigo 938 do Código Civil. Então, anota aí. Artigo 938 do Código Civil. Faça a leitura. Tem tempo ainda de ler esses artigos também, para na hora facilitar ainda mais. Você tá ligado que isso está lá no código, em qual artigo está. Outros artigos importantes, agora de excludente de responsabilidade civil. São aquelas hipóteses que a pessoa deixa de estar responsável pelo dano que causou. São as excludentes de responsabilidade civil. Vamos lá. Legítima defesa. Artigo 188, inciso 1 do Código Civil. Legítima defesa, artigo 188, inciso 1 do Código Civil. Exercício regular do direito. A pessoa causou um dano, mas ela estava no exercício regular do direito dela. Artigo 188 também do Código Civil, você vai encontrar essa previsão. Estado de necessidade. 188, inciso 2. Então, vocês veem que tem 3 hipóteses de excludente de responsabilidade civil que se encontram no artigo 188 do Código Civil. Caso fortuito ou força maior, outra excludente de responsabilidade civil, artigo 393 do Código Civil. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, culpa exclusiva da vítima ou do terceiro. É uma construção jurisprudencial ainda, mas tu podes lá utilizar aí para a prova o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor.
Tudo bem até aqui? Estão acompanhando direitinho as marcações? Pessoal que não é do direito civil, está debandando aí. Saibam também vocês que eu vou abordar questões sobre a redação textual da peça, a forma como você deve redigir a sua peça, se deixa espaço, não deixa, como é que funciona essa coisa de margem, caso você ainda tenha dúvida nessa reta final. Quantificação, como é que a gente vê quanto deve pagar o dano causado para fins de responsabilidade civil? Artigo 944 do Código Civil. Então marca aí no seu código, artigo 944 do Código Civil. Tá? Agora sobre execução civil, pessoal. Que é outro tema recorrente. Artigos sobre execução que você deve marcar no seu código. Artigo 785 do CPC. Artigo 784 do CPC. Esses dois não podem faltar. O 784 que fala dos títulos executivos extrajudiciais. Quais são os títulos executivos extrajudiciais? Artigo 794 do CPC. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Sobre a competência para execução de título extrajudicial, artigo 781 do CPC. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Dudu. Boa noite também a Lucida. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos anotar, esses artigos são importantes, tanto para você fazer a leitura nessa reta final, quanto para fazer o destaque aí no seu código. Tá? Artigo 781. Outro tema bastante recorrente na segunda fase da OAB é o inadimplemento de obrigações. Obrigações é um tema que aparece bastante e o inadimplemento de obrigações costuma cair bastante também. Tem a peça, eu vou dar o palpite do meu palpite, eu dei ontem na live de ontem, mas hoje eu vou repetir para vocês que não estavam lá, mas fica aqui comigo, assim que eu concluir essa primeira etapa aqui de passar pelos artigos mais relevantes referentes às teses mais cobradas na segunda fase da OAB de Direito Civil, eu vou dar a minha aposta de peça, Ana. E se os anjos disserem amém, vai ser essa peça que vai cair para vocês. Inadimplemento de obrigações, então. Inadimplemento absoluto. Artigo 389 do Código Civil. 389 do Código Civil. Faça o destaque aí, se você não conhece, faça a leitura desse artigo. Artigo 393 do Código Civil. Caso fortuito ou força maior por inadimplemento de obrigações. Outro artigo importante, artigo 397 do Código Civil, sobre a mora, né, do inadimplemento de obrigações. E libera-se a pessoa da responsabilidade da mora nas hipóteses previstas no artigo 401 do Código Civil. Procurem lá, artigo 401 do Código Civil. Tá? Então, nós falamos aqui de responsabilidade civil, para você que quer fazer uma revisão legal. Responsabilidade civil, tema extremamente relevante para a segunda fase da OAB. Execução e inadimplemento de obrigações. Tá? Quer revisar alguma coisa nessa reta final? Revisa esses três assuntos aí, que com certeza vai ser objeto de avaliação na prova de vocês. E agora, eu vou falar aqui também de outros três temas muito importantes para a segunda fase de vocês. Direito de família. Direito de família despenca na segunda fase. Vocês devem destacar aí na Constituição Federal de vocês, para que a fundamentação fique completa, sobre direito de família, entidade familiar decorrente do casamento, artigo 226, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 226, parágrafo 1º e 2º
da Constituição Federal sobre a entidade familiar decorrente de união estável, está no parágrafo 3º do artigo 226. Então, sobre entidade familiar decorrente de união estável ou do casamento, artigo 226 da Constituição Federal. E no Código Civil, onde é que eu encontro isso? Tu vai encontrar no artigo do 511 ao 570 sobre a entidade familiar e as relações decorrentes do casamento. E da união estável, tu vai encontrar do artigo 1723 ao 1727. Vou repetir. 1770 e do 1723 ao 1727. Ok? E tem a hipótese de família monoparental. Onde é que está isso, professor? No artigo 226 também, só que no parágrafo 4º. Então, falou de direito de família, tem que ir lá no 226 dar uma conferida. Ok? Vou chamar a atenção aqui para algumas resoluções, tá? O STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu a união homoafetiva formada por pessoas do mesmo sexo. E quais são as regras que se aplicam? As mesmas regras da união estável. Tá? Então, chama-se casamento, mas é as mesmas regras da união estável para fins de prova. Tá bom, pessoal? E uma resolução do CNJ proíbe que os órgãos responsáveis aí de registro civil se recusem a realizar o procedimento para a união dessas pessoas. Então, se cair na prova de você se pode ou não pode se recusar por convicções lá da pessoa, porque não reconhece nenhuma normativa em relação a isso, tem uma resolução do CNJ que proíbe que esses órgãos se recusem a habilitar ou a celebrar a cerimônia de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tá? E o STF já confirmou isso também. Outro tema, agora nós já passamos por direito de família, falamos sobre união homoafetiva. Dentro ainda do tema do casamento, que é outra coisa bastante relevante para a prova de vocês. Vocês têm que dominar os regimes de casamento e como funciona cada um deles e saber onde isso aí está no código de vocês. Então, casamento, pessoal. Artigo 1521 do Código Civil fala sobre os impedimentos do casamento. Eu aposto bastante que isso possa ser objeto de avaliação nessa prova da OAB. Tem o 1523, as causas ofensivas do casamento. É bem legal de marcar também, porque a exceção a FGV adora cobrar. Então, direito de família, ainda dentro, navegando próximo disso, casamento. E, por último e não menos importante, pessoal, é destacar os artigos referentes ao direito das sucessões. E para você que quer estudar direito das sucessões, é o livro 5, artigo 1784 em diante, é que vocês vão encontrar os artigos referentes ao direito das sucessões. Tá? Sobre... Só um segundo aqui. Sobre regras na separação obrigatória de bens, vocês vão encontrar lá no 1640. Então é importante destacar o 1640, como eu tinha mencionado anteriormente, porque ele é uma exceção. Você vai cego lá para ver sobre a herança, no 1784 em diante, mas nos casos de separação obrigatória, você deve considerar o que prevê o 1640, parágrafo único do Código Civil. Tá? Então, você sabendo que o direito às sucessões está do 1784 em diante, falou em sucessões, você vai aprender, mas não esqueça de fazer a remissão aí do artigo 1640, parágrafo único, para as hipóteses de separação obrigatória de bens no regime de casamento. Tá bom? Agora que nós passamos aí pelas teses mais cobradas, esses artigos que eu queria destacar com vocês, quem ficou até agora, eu vou falar qual é as 3 peças que eu aposto para essa segunda fase. Eu aposto numa apelação, recurso especial
ou agravo de instrumento. Eu estou apostando em recursos para essa segunda fase do AB, e se eu fosse apostar em uma, eu aposto em agravo de instrumento. Por que tu aposta em agravo de instrumento, professor? Porque decisão interlocutória não é todo mundo que domina para saber se aquilo é uma decisão interlocutória ou não. Então o examinador gosta de cobrar recurso, porque às vezes a pessoa erra qual era o recurso cabível, confunde com uma sentença, entra com uma apelação, ou acaba confundindo uma previsão com outra, era um recurso especial, entrou com o extraordinário. Então o recurso é uma ótima peça para ser cobrado na segunda fase de vocês, tem a regra ali do endereçamento da folha de interposição. Então isso com certeza pode ser bem explorado pelo examinador, pela complexidade que é, né? Então eu aposto bastante em recursos, tá, pessoal? Especialmente ao agravo de instrumento, que tem lá a sua previsão das hipóteses de cabimento no artigo 1015 do CPC. Leia, porque para fins desse exame de ordem, aquele rol é taxativo, tá? Mas vai ter lá da decisão que denega a denunciação da lide. Aí o enunciado vai trazer um caso de denunciação da lide que foi denegado e eu vou apostar em agravo de instrumento. A Malu, tu aposta que vai cair em agravo também? Que bom, então estamos em sintonia aí, quem sabe é isso que está vibrando e a gente captou, e todo mundo que está assistindo aqui também vai ter essa colher de chá aí de ter reforçado o estudo do agravo de instrumento, quem sabe aí muito bem no dia da prova. Tá? Vão pensando em dúvidas para me mandar. Não precisa mandar ainda, porque eu não vou conseguir acompanhar aqui. Mas vão pensando em dúvidas que vocês tenham, que eu vou entrar num tema que é de interesse de todo mundo, de todas as peças, todas as disciplinas, que é como realizar a redação textual na sua prova. Deixa eu pegar o meu material aqui. Primeiro exemplo que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Está até espelhadinho para vocês conseguirem acompanhar. Esse aqui é um exemplo de primeira página da peça. Tá? Então, aqui nós temos um endereçamento. Nós temos uma hipótese de peça que foi embargos de terceiros, que é distribuído por dependência. Observem que a pessoa que fez a redação dessa peça, ela deixou algumas linhas, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Não precisa colocar, como algumas pessoas colocam, entre parênteses, 10 linhas, 5 linhas. Não precisa, tá, pessoal? Vocês podem, por uma questão de estética, deixar uma linha aqui, entre o endereçamento e alguma menção de processo, por exemplo, no caso de contestação, que você tem que mencionar, ou no caso, como é um embargo de terceiro, que tem que mencionar. Mas se não fosse o caso, você poderia tirar isso daqui e puxar isso aqui um pouquinho para cima. Tá? Então, não precisa de muitas linhas, tá? Não, tem gente que vai lá e deixa 10 linhas e depois começa. Não, não faça isso, tá? Na hora da prova, esse espaço vai ser muito importante. Então, você pode deixar uma linha e começar a qualificação, ou 2 linhas e começar a qualificação. Se tiver que mencionar o número de um processo, pode pular uma linha, mencionar o processo, dar 2 linhas e começar a qualificação. Certo? Essa é a maneira correta que mais vai economizar espaço da peça de vocês. Ok? Não tem nada lá no edital que diga que tu tenhas que pôr entre parênteses 10 linhas, 5 linhas, 2 linhas, nada disso. Tá? Essa é a forma correta de iniciar a sua peça processual. Ok? Todo mundo entendeu direitinho? E aproveitando ainda que nós estamos vendo essa peça, eu vou falar sobre os tópicos. É muito importante que quando vocês vão fazer todas as teses, tudo que vocês forem construir na peça de vocês, vocês utilizem tópicos, né? Que tem a breve síntese dos fatos. Então o examinador já vai olhar, aqui está a breve síntese dos fatos. Do dano material. Outro tópico, do dano moral. Ou
da tempestividade. Tudo isso vocês coloquem em tópicos. Vai ficar mais organizado para vocês e vai ficar mais organizado ainda para a pessoa que vai corrigir a peça de vocês. O que vai diminuir bastante a incidência de erros de correção para que você não tenha que depois apelar ao recurso para conseguir receber a sua nota. Então, outra dica, utilizem tópicos. E entre um tópico e outro, vocês podem ou deixar nenhuma linha e começar o próximo tópico, mas para dar aquele ar de organização, vocês podem deixar uma linha, tá? Veja como fica mais organizado aqui quando a gente deixa uma linha. Pessoal, a gente está gravando assim porque fica mais fácil, fica mais amplo, eu consigo mostrar melhor o material. Tá bom, Malu? As perguntas que vão rolando, aí sim, né, ficam no outro sentido, mas a gente consegue ler assim, não tem nenhum problema, tá? Peço essa compreensão de vocês aí, tá bom? Fica melhor para eu mostrar o material, tá bom, Malu? Tanto que eu consegui ler aqui vocês. Eu sei que na hora de escrever vocês vão ter que virar, né? Mas aí vira, escreve e volta aqui para falar comigo, tá bom? Para prestar atenção na aula. A hora que eu fizer pergunta, aí você vira, me vê de ladinho aí. Mas logo em seguida volta, fica mais fácil de apoiar também. Mas é legal ter o teu feedback, viu, Malu? É muito importante. Vou levar ele em consideração para outras lives aí. É um teste que a gente está fazendo aqui, até para poder disponibilizar esse vídeo depois no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aqui. Tá bom? Mande o seu feedback assim como a Malu. A gente fica muito feliz, porque senão a gente não sabe se o pessoal está gostando ou se não está gostando. Tá bom? Manda um coraçãozinho, manda a sua pergunta, manda se está gostando, se a dica está sendo útil. Se anotou aí os artigos que eu mencionei antes. Tá bom? Agora, vamos a outro exemplo aqui importante sobre a redação da peça de vocês. Deixa eu achar aqui. O fechamento da peça de vocês. Temos aqui um exemplo de fechamento. Essa é a última página da peça, né? Vejam aqui, inclusive é a 5 de 5, a pessoa utilizou muito bem o espaço da prova. Tá? Vejam aqui. Como é que a gente termina a peça, pessoal? Dessa forma aqui, ó. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Nada de pôr o nome aqui. Nada de pôr um número de OAB também. Se na peça de vocês pediu para apresentar a peça no último dia do prazo, aí vocês vão colocar uma data aqui. Mas para isso ser possível, tem que ter uma data no enunciado. Tá bom? Professor, eu cheguei lá no final e sobrou 2 linhas. Como é que eu vou fazer meu fechamento? Como que tu vai fazer o teu fechamento se sobrar só 2 linhas? Não dá para deixar bonitinho assim, nesses termos, pede deferimento, local. Você vai fazer tudo em linha corrida. Tá? O examinador vai ter que pontuar. Não é porque você não fez dessa forma que não vai valer. Não escreva fora da margem, porque vai ser sumariamente desconsiderado. E não invente nessa hora, tá? Faça numa linha corrida. Nestes termos, ponto. Pede deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo na mesma linha. Não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, vai com fé, desenvolve as teses bonitinho, direitinho, faz os teus pedidos e se apertar no final, faz tudo numa linha só, que não tem problema. Tá bom? Outra coisa legal de destacar para vocês aqui que vão enfrentar a prova no domingo. Embora alguns fiscais façam vista grossa, aqui nós temos um exemplo dois exemplos aqui de como terminar a folha do recurso, terminar a folha da interposição e começar as razões recursais, e também a forma correta de anular uma informação na sua prova. Tá? Se você escreveu qualquer coisa
que está errado, você escreveu errado, você quer remover da sua prova para que o examinador não considere, você deve passar um traço simples sobre o conteúdo, tal qual eu estou mostrando um exemplo aqui para vocês, olha só. Você vai riscar e isso vai ser desconsiderado. E logo em seguida você começa com a informação correta. Professor, mas eu escrevi 5 linhas. Eu posso anular essas 5 linhas? Pode. Você vai passar um traço simples, bem no meio, de todo o conteúdo que você quer desconsiderar e vai continuar a partir dali como se nada tivesse acontecido. Nada de rasurar a prova, pessoal. Tem gente que vai lá e risca tudo. Isso pode ser considerado identificação de peça, né? Está anulando de forma diferente do que sugere o edital. E, por violação do edital, você pode ter a sua prova zerada. Tá bom? E terminou a folha de interposição, então. Precisa pular para a próxima página para começar as razões recursais? Não. Você termina a sua folha de interposição e imediatamente pode pular 1 ou 2 linhas, não mais que isso, e pode começar já as suas razões recursais. Tá? Sem nenhum problema. Tá bom? Economiza folha, economiza linhas que podem fazer diferença lá no final para apertar lá o fechamento da sua peça. Tá bom, pessoal? Vamos a outra dica importante aqui, já falamos do fechamento. Vamos falar sobre margem. Margem. Olhem só, como tá fácil de ler essa peça aqui. É importante, não precisa começar a linha como se fosse um texto justificado, sem margem nenhuma. Sempre que você for começar um parágrafo, deixa aqui, ó, um dedinho. Você tem medo de faltar espaço no final, deixa um dedo. Vai lá, coloca um dedinho assim, ó. Esse espaço aqui vai ser a sua margem, tá? Se você tem a letra compacta, não vai faltar espaço. Quer deixar 2 dedos, professor? 2 dedos do meu dedo aqui, ó, que não é muito fino, né? E também não é muito grosso. Já começa a ir lá mais para próximo do meio da página, ó. Então, um dedo e um pouquinho. E cada nova linha, novo parágrafo que você for construir, você deixa esse mesmo espaço e assim vai dar um ar de organização para sua peça. Se você tem a letra grande, tome muito cuidado na hora de utilizar citações de artigo. Tá? Tem gente que gosta de repetir o conteúdo do artigo, embora seja uma prática que eu não recomende. Há quem goste de fazer conforme diz o artigo tal, 2 pontos, e aí começa a citar o artigo. Para citar o artigo, você pode utilizar aquilo como nas normas da BNT, né? Ou nas peças processuais, como é na praxe jurídica. Você vai dar um recuo maior, então você faria o parágrafo com recuo normal e faria a citação do artigo num bloquinho aqui, ó, um pouquinho mais destacado. Tá? Se você fizer a citação do artigo na mesma linha, o conteúdo, se você gosta de fazer isso, pode ficar um pouco bagunçado. Então eu recomendo que você dê um destaque para mostrar que aquilo ali é uma citação do artigo e você não faça isso em artigos muito longos. Tá? Vai roubar um espaço da sua prova e o examinador não quer avaliar conteúdo de artigo. Ele quer avaliar o conteúdo da tua argumentação. Certo? Então, evite ao máximo a citação literal do artigo. Ok? Pode trazer com as tuas palavras o conteúdo do artigo e dizer conforme artigo tal. Isso vai ser suficiente para fins de avaliação. Tá bom, meus queridos? Respondendo a pergunta do Neto, sim, vai ser disponibilizado, vai ficar 24 horas aqui no YouTube, no Instagram, e depois vai ficar ainda ser disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, canal Prova da Ordem. Olá, olá, sejam bem-vindos, quem está chegando agora aqui. Estamos falando sobre redação textual para a segunda fase do OAB. No começo desse vídeo eu falei sobre os artigos importantes
para serem destacados no seu código dentro dos temas mais cobrados e das apostas que eu faço sobre temas que são relevantes para a segunda fase de vocês. Tá bom? Continuando aqui, vamos falar agora sobre as questões, como fazer a redação da questão. Cuidados importantes na redação da questão. Aqui nós temos um exemplo de redação de questão. Tá? Vejam só. O que é importante aqui vocês observarem? Primeiro, o título, questão 4. A resposta dessas linhas aqui deve ser da questão 4. Você não pode escrever a resposta da questão 2 na folha da questão 4, e nem a resposta da questão 4 na questão 2. Também não pode, porque sobrou espaço na peça, na folha da peça. Olhem só aqui a diferença. Ó. Aqui em cima diz peça. Tudo que está escrito peça aqui, ó, só pode ter conteúdo da peça. Você não pode, porque sobrou espaço no final, realizar a redação das questões. Tá bom? Então, aqui você deve observar o que manda a página, tá? Senão vai ser desconsiderada a resposta. Cada página corresponde a um fim específico. Cada questão deve ser na sua página correspondente, tá bom? Outra coisa importante sobre as questões. Letra A, letra B. Tá? Se você não utilizar a sinalização de qual item você está respondendo naquele texto, o examinador vai desconsiderar. Então, se tiver só a letra A, não tiver a letra B, ele vai considerar que tudo isso aí é a resposta da letra A, e não interessa se tem conteúdo da resposta da letra B, ele não vai avaliar, você vai receber 0 na letra B. O inverso também é verdadeiro. Se tiver lá só a letra B, o conteúdo da letra A vai ser desconsiderado. Ok? Então, não esqueça de colocar a letra A, letra B. Se tiver 3 itens, letra C. Tá bom? Além de serem chatas, tem A1, B1, B2. É verdade, Fabiano. O Fabiano Paiva, que é aluno aqui do curso Prova da Ordem. Que bom que você está aqui na nossa live, Fabiano. Espero que você tenha gostado da correção da avaliação da sua peça. E como é que você vai saber se tem item 1, item 2, item 3 para responder dentro de uma mesma letra? Como disse o Fabiano aí, A1, B2, B1. Quando vocês realizarem a leitura da pergunta, e isso eu fiz nas aulas de questão que vão estar sendo disponibilizadas na plataforma ainda hoje, Fabiano, pode ir lá e assistir. Eu ensino nessas aulas a como tu identificar quantas perguntas estão sendo feitas realmente, como identificar as palavras-chave e como encontrar as respostas no código. Na aula 13.4 de questões discursivas do nosso curso, aí já fica a dica para ti, Fabiano, se não assistiu ainda. Uma delas, a última eu gravei hoje. Eu ensino exatamente para que nessa reta final você consiga aprender aí como encontrar a fundamentação do seu código de uma vez por todas. Tá bom? Um abraço aí para Suzana, Girão, minha amiga. Que bom que vocês estão aqui dando esse feedback para a gente. Tá bom? Uma dica para encontrar a fundamentação, agora que eu falei disso. Pessoal, vocês têm 2 índices no código de vocês. Vocês têm o índice sistemático, que é aquele em que toda vez que começa um código, vocês têm o índice sistemático, tem ali os capítulos e as seções do código de vocês. É muito interessante, caso vocês nunca tenham visto, abram o código de vocês. Tem ali no início de cada código, pode ser da Constituição, pode ser do Código Civil, tem o índice sistemático. O índice sistemático ele tem uma organização, uma ordem lógica, facilita até a compreensão do estudo, compreensão da disciplina. Só de ler os títulos tu vê o que está dentro do quê, e aquilo ali tem uma razão de ser. Aquilo ali não é feito por acaso, não é um índice aleatório. Tem uma ordem lógica para aquilo ali, por isso que o nome é índice sistemático. E nós temos também aquele que é o Google
do Vademecum, que é o índice remissivo, onde temos palavras-chave e ali embaixo a relação dos artigos que correspondem àquela palavra-chave naquele código correspondente. Então, para encontrar a fundamentação, nem sempre, utilizando o índice remissivo, vocês irão se deparar com aquele artigo que responde exatamente a pergunta. Mas observando o código de vocês, o índice remissivo, vocês vão lá em fiança. Vocês vão ver, ó, fiança. Aí observe os artigos abaixo. Olha ali, está no 400 e pouco, está no 800 e pouco, 800 e pouco, 800 e pouco, 800 e pouco. Ou seja, peguem essa informação e vocês já sabem, ó, fiança trata lá pelo artigo 800 e pouco. Então agora eu vou lá no índice sistemático, vou ver onde é que está o título fiança. Localizou isso, junta essas duas informações, vai lá no código e dentro desse universo aí, do capítulo fiança, ou qualquer tema que seja, execução, ali você consegue fechar o cerco e dizer, ó, a resposta está dentro desse universo de artigos. Não tente acertar o artigo diretamente pelo índice remissivo. O examinador vai pegar na exceção, não vai pegar na resposta fácil. Às vezes está na cara, ainda no índice remissivo está ali, artigo 794. E é exatamente a resposta. Mas às vezes está no 796. Então, você vai se encontrar ali, ó, esse tema está em tal lugar do código. Aí tu vai lá e, se necessário, vai ler todo aquele capítulo. Ou vai ler artigos para frente e para trás, mais ou menos, da mais próximo que você conseguiu chegar com a localização do índice remissivo. E ali você vai encontrar a sua resposta. Sempre lembrando que é muito importante que você faça a leitura atenta do parágrafo único, dos parágrafos, dos artigos um pouco adiante, dos artigos que antecedem o artigo que você acha que não tem a resposta, porque às vezes o examinador pode estar trazendo uma exceção que está ou adiante ou logo atrás daquele artigo que você acabou de encontrar. Tá bom? Professor, o senhor poderia escrever seu e-mail aqui na tela? Porque o senhor falou ontem, foi muito rápido e eu não entendi. Ah, Romene. Romene, eu não falei o meu e-mail, eu falei o endereço do site. No endereço do site, tu vai lá entrar em contato, tu vai mandar um e-mail aqui para nossa equipe, vai pedir que lá esse e-mail chegue até mim. Esse e-mail é para o professor Lucas, gostaria que fosse encaminhado para o professor Lucas e vai chegar até mim. Então vocês vão entrar em www.provadaordem.com.br, vai lá no contato, preenche o formulário de e-mail, envia o e-mail para a gente que ele vai chegar aqui em mim, se for para mim o teu contato. Tá bom, meus queridos? Normene. Desculpa, Normene, aqui. Eu não sei, às vezes fico na dúvida se o nome é nome e sobrenome. O pessoal às vezes põe só o sobrenome aqui. Fica difícil pela hashtag aqui. Temos o exemplo da pessoa logo acima de você aqui, que é o Ronimar. Obrigado, Malu. Provadaordem.com.br, tá? Não é prova de ordem, mas valeu a intenção aí, Malu. É isso mesmo. É o mesmo endereço que a Malu colocou, só que é provadaordem.com.br. Para que não reste dúvida, saindo dessa live, acabando ela, você vai no nosso perfil aqui e tem ali na descrição já o link, você clica lá e pronto. Tem algumas questões razoáveis, mas tem uns que, por Deus, né? Exemplo, justiça estadual decidir uma coisa, federal outra, decisões vinculadas, justifique, dá uma travada na cabeça. Fabiano, a gente na hora da prova tem uma tendência a achar que o examinador quer nos pegar. O examinador quer nos passar a perna. Ele quer fazer uma pegadinha com a gente. Mas nem sempre isso é verdade. A gente fica fantasiando tanto, que às vezes a gente vai pelo mais difícil e era o mais certo. Isso acontece muito na primeira fase. Na segunda fase menos, porque tem o Vademecum para ajudar. Mas na primeira fase isso acontece muito. Depois era a resposta óbvia, e aí tu fez uma super teoria, e aí tu vai lá e se joga de cabeça naquela que é a exceção da exceção, achando que está arrasando e não é a resposta certa. Então,
Quando diz justifique, a resposta é a mesma, tá bom, Fabiano? A resposta é a mesma. Você vai utilizar elementos da... Tá na nossa aula, essa que eu mencionei para você aqui assistir. Você vai mencionar uma parte da pergunta. Então, se a pergunta perguntou, fulano pode fazer tal coisa? E a resposta for não, vai dizer, não, fulano não pode fazer tal coisa. Pois, conforme o artigo tal, a pessoa isso e aquilo. Ou, não pode fazer tal coisa porque isso, e aí tu vai utilizar o conteúdo do artigo escrito com outras palavras conforme o artigo tal. Todas as respostas podem ser feitas dessa forma. Vocês podem observar que o que importa é o padrão de resposta. Se a sua resposta se aproxima das palavras que tem no padrão de resposta, você vai receber o ponto. O examinador tem lá, de um lado a sua prova, de outro lado a relação para ver o padrão de resposta. Ele vai ficando comparando, ó. No artigo 927 falou, recebeu o ponto. Usou a palavra fato eventual, tem ali fato eventual. Usou fundamentos indeterminados da decisão, falou, tem no padrão de resposta, e assim ele vai comparando e vai atribuindo a nota. A Nanda pedindo dica do índice. Nanda, tem cerca de uns 5, 10 minutos ainda de live aqui. Então não dá tempo de eu repetir tudo. Mas essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e vai ser disponibilizada amanhã lá no nosso canal do YouTube, Prova da Ordem. Se você não é inscrito lá, entra lá, vai ficar disponibilizada lá. E quem quiser conversar comigo, tirar dúvida, quer receber dicas, eu respondo sempre que possível no Instagram, @proflucasavila. @proflucasavila, tudo junto. Me segue lá, manda um direct, vai ser um prazer te ajudar, viu, Nanda? Vamos conversar. Meu maior interesse, sendo nosso aluno, não sendo nosso aluno, eu escrevo lá para o blog, eu gero conteúdo aqui no curso Prova da Ordem, independente para todo mundo que quiser consumir esse conteúdo. Tá? Claro que quem é nosso aluno tem um carinho especial, como é o caso do Fabiano. A gente corrige a peça individualmente, a gente responde um e-mail rapidinho quando manda com dúvidas. Professor, se falar artigo certo e o inciso errado, o que acontece? Não recebe a nota na maioria das vezes, tá? A gente tem aqui recursos para a segunda fase também e nossa experiência mostra que, maioria das vezes que isso acontece, o ponto não é atribuído. Tem que dizer o inciso correto. Como é que tu vai saber qual é o inciso correto? Isso eu também ensinei lá na nossa aula de hoje, Fabiano. Às vezes tem diz assim, não será cabível nos seguintes casos. E vai ter ali 4 incisos. Qual dos casos que tu vai utilizar? Tu vai lá no item da pergunta, se for uma questão discursiva, e vai ver. Fulano pode fazer tal coisa? Vai ver se as palavras da pergunta estão também, de alguma forma, no inciso. E aquele inciso é o inciso mais correto para ser mencionado. Tá? Então, se tu não mencionar o inciso, o parágrafo correto, tal como está no espelho de correção, não recebe aquele 10º da fundamentação. Tem que ser exatamente aquela. Tá? No artigo 489, temos a sequência, inciso 1, 2, 3, parágrafo único, parágrafo 2º, isso acontece após o inciso 6. Aí é cada caso, tá? O correto é colocar, por exemplo, temos um artigo que tem um parágrafo que tem incisos. Vamos mencionar conforme artigo tal, parágrafo tal, inciso tal. Certo? Se trata de incisos antes do parágrafo, é artigo tal, inciso tal. E se também inclui a previsão do parágrafo, vai ser artigo tal, inciso tal, e parágrafo tal, e inciso tal. Tá bom? Não sei se foi bem claro aqui, mas a forma como tu vai colocar essa ordem, às vezes não é tão determinante. Tá? Porque às vezes eu mesmo utilizo várias vezes conforme parágrafo 6º, inciso 4 do artigo 300 e pouco. Eu faço isso toda hora. Assim como eu faço o inverso também. Artigo 300, parágrafo tal, inciso tal. Isso não muda muito, tá bom?
Não estudando 30. Não pode colocar 489 seguintes, tá? A banca não vai considerar. Porque senão 489 seguintes é todos, né? Eu sei que a gente faz isso às vezes, tu vai encontrar isso em livros, até mesmo no nosso material aqui, mas é quando a gente quer dizer que engloba todos aqueles artigos de determinado tema. Na prova da OAB, cada resposta quer uma fundamentação específica. Você deve acertar a fundamentação específica. Olá, olá para quem está chegando. Pessoal, essa live está prestes a encerrar. Como eu mencionei, ela vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Instagram durante 24 horas aqui no Instagram. Então, eu vou aproveitar para me despedir de vocês, agradecer vocês e dizer algumas palavras para você que vai fazer a prova no domingo. O pessoal aqui está com dúvida, inclusive, sobre a forma como vai mencionar o artigo. Então, isso só demonstra a ansiedade que vocês estão, né? Eu sei bem como é nesse momento, a gente se apega aos detalhes pequenininhos que a gente acha que podem fazer tanta diferença na hora, mas não vai fazer tanta diferença assim, tá bom, meus queridos? Não vamos se agarrar naquele detalhezinho e achar que aquilo ali vai macular todo o seu resultado. Não vai. Tu estudou, tu se preparou, tu tens que fazer 6 pontos que equivale a 10 para passar nessa prova. Se fizer 6 pontos, passa. Se fizer 6.1, passa. Se fizer 6.2, passa. Tá? Não precisa fazer 10. Ah, professor, mas eu quero tirar 10. Ótimo. Vai lá e luta para tirar esse 10 sem nenhum problema. Tá bom? Tira esse 10 que não tem problema nenhum. Mas não se imponha a essa obrigação. Não faça disso um peso a ser carregado. Vai lá e menciona o artigo como você acha que deve mencionar. Tem gente que manda assim, um endereçamento, eu ponho excelentíssimo senhor doutor juiz, ou ponho ao juízo tal como está no CPC. Pessoal, não vai ser isso que vai fazer toda a diferença na sua prova. Vai fazer diferença é a tranquilidade, desenvolver uma boa peça com começo, meio e fim, dentro das regras, tentar encontrar todas as teses, desenvolver direitinho cada tópico, cada tese, depois fazer o pedido bonitinho, encontrar as respostas no Vademécum e colocar lá nas questões direitinho, letra A, letra B, responder tudo dentro do tempo de prova. Essas são preocupações muito mais relevantes do que se apegar agora a dizer, meu Deus, eu vou colocar assim, inciso tal, parágrafo tal. Talvez o examinador até considere. Se ele não considerar, tu vai entrar com recurso, vai dizer, não faz sentido não ser avaliado, a fundamentação está correta, apesar de estar invertido ali o inciso e o parágrafo, dá no mesmo. Tanto que corresponde à fundamentação, faz um recurso se é por causa desse 10º. Tá bom? E, muito importante, nessa reta final, tire o peso do estudo. Não vamos querer estudar agora, nessa última semana, tudo que vocês não estudaram tempos atrás. O que não deu, não deu. Vai com fé com isso que você estudou, revisa bem o seu material, revisa bem as peças mais cobradas, vê a nossa live aqui, volta lá nos assuntos que eu mencionei, os artigos que eu pedi para você marcar, para que, quem sabe lá, tá a resposta de uma questão inteira e você vai muito melhor na sua prova. Vamos pensar positivo, vamos se organizar para estar bem lá no dia, estar com sono em dia. Se alguém chegar para brigar contigo, tu diz, não, bloqueia, desbloqueia na segunda, no WhatsApp, bloqueia na rede social, desliga um pouquinho. Tá? Tudo que você puder deixar, deixa para a segunda-feira. Tá? Não vamos agora pegar tudo que existe de problema e empilhar isso, porque isso vai ficar um monstro na nossa frente. Tá bom, pessoal? O pessoal que está com medo de identificar a peça, treine a identificação da peça. Pega uma prova antiga, lê o enunciado nessa semana, pratica um pouquinho isso, dá tempo. E a minha aposta para a segunda fase é o agravo de instrumento. Tá? Tomara que caia um agravo de instrumento, vocês voltem aqui, se cair, vocês voltem aqui para me dizer, professor, caiu o agravo de instrumento, como você falou. Artigo 1015, lá estão as hipóteses. Eu acho que o examinador tem bastante coisa para explorar ali. Eu espero que caia um agravo de instrumento. Tá bom, meus queridos? Eu vou me despedir por aqui.
Eu desejo uma boa prova para vocês. Se Deus quiser, vocês farão uma excelente prova, tá? Contem com a gente nessa reta final. Entrem em contato comigo caso vocês estejam ansiosos, querem conversar um pouquinho, querem falar com quem já esteve aí no lugar de vocês, porque eu já tive aí, eu sei como é que é. Eu sei como é que vocês estão nesse momento. E o que eu posso dizer para vocês é que esse é o momento mais lindo que vocês poderiam estar, estão muito próximos de colocar à prova tudo que vocês se dedicaram nesses últimos meses e ter uma aprovação ou não. São essas duas possibilidades. Se não tiver aprovação, vocês vão retomar o seu estudo, porque o estudo nada é perdido. O estudo ele acumula, né, pessoal? Então vocês estarão melhores amanhã do que ontem e assim sucessivamente. E então a aprovação é uma coisa inevitável e, se Deus quiser, vai ser nessa oportunidade. Tá bom? Eu me despeço de vocês. Um grande abraço, uma boa noite e bons estudos. E até o nosso próximo encontro.